que a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que endurece o combate ao crime organizado. Projeto de lei que ficou conhecido como antifacção. O relator, deputado Guilherme Derrite, ele retomou o projeto que tinha sido aprovado pela Câmara e manteve apenas algumas alterações promovidas pelo Senado. Agora há uma dúvida, né? Porque o texto vai à sanção do presidente Lula, que poderá sancionar integralmente, sancionar com vetos ou vetar integralmente. Chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota ao vivo, no Rio de Janeiro. Há muitos aspectos desse projeto que nós devemos tratar. Mota, ao longo dos últimos meses nós discutimos e analisamos as várias versões do PL antifacção. Aquele que foi apresentado pelo Executivo Federal, depois aquele alterado e aprovado pela Câmara, depois nova alteração e aprovação no Senado, o texto retorna à Câmara Federal e aí essa última versão aprovada no dia de ontem. Enfim, um passo importante no sentido de dar mais ferramentas para que o Estado possa combater de forma eficiente o crime organizado? Bem-vindo. É um passo essencial. Eu diria que, a partir de agora, o Estado tem ferramentas para enfrentar o crime organizado. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite ao nosso espectador, ao nosso ouvinte, que nos dá a honra de nos receber na sua casa. Vamos simplificar essa história que parece muito complicada. O governo mandou para o Congresso um texto de um projeto de lei que, segundo o governo, tinha como objetivo combater as facções. Só tinha um pequeno detalhe. Esse texto enviado pelo governo, na verdade, reduzia a pena mínima dos faccionados, criando o que se chamou de faccionado privilegiado. Muito bem, Guilherme Derrite, que tem muita experiência no combate ao crime, transformou esse texto num texto que quebrava a perna das facções. 40 anos de prisão para quem pertencer a uma facção, prisão preventiva pelo simples fato de pertencer a uma facção, nada de saidinha, auxílio, reclusão, ou direito a voto para quem pertence à facção. Um projeto que realmente afeta a vida do crime organizado. Esse projeto foi para o Senado, lá ele foi enfraquecido. Supõe-se que, a pedido do governo, não só a pena máxima foi reduzida no Senado, que é uma coisa inexplicável, como o Senado aproveitou para colocar um jabuti nesse projeto, criando um imposto novo sobre as bets, lógico, com a desculpa de que o dinheiro iria para o combate ao crime organizado. Claro, a gente sabe disso. Aí esse projeto voltou para a Câmara dos Deputados, de novo para a relatoria de Guilherme Derrite, e foi feita uma correção para que essas modificações ruins que foram feitas no Senado não desvirtuassem o caráter do projeto. Ele foi agora aprovado e é um grande marco no combate ao crime. O Brasil começa a ter a possibilidade de viver em paz. Pois é, eu vou chamar também o Luiz Felipe Dávila, porque eu me lembro que durante as discussões o Dávila fazia alguns apontamentos sobre aquela primeira versão. E o Dávila trazia, inclusive, algumas experiências internacionais no que tange a aprovação de conjunto de medidas para dar mais ferramentas ao poder público para enfrentar esses grupos criminosos. E o Dávila sempre mencionava a Itália e o projeto antimáfia. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que devemos considerar em relação à aprovação do PL antifacção? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Musa, e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, o Mota já descreveu bem as virtudes do projeto, mas comparando com aquele projeto antimáfia, há um ponto extraordinariamente importante que não foi votado nesta última versão da Câmara. E eu gostaria de entender por que não foi. Então, precisamos tentar conversar com o nosso deputado Derrite,
que é justamente a questão da mobilização financeira. Crime organizado, se não tiver acesso à movimentação financeira, essa investigação financeira, ele fica meio capenga, porque o único jeito de se combater o crime organizado é a tal da filosofia de seguir o dinheiro. Precisamos desmantelar a movimentação de dinheiro, lavagem de dinheiro. O problema, Caniato, e isso é que me parece preocupante, toda vez que tem de mexer em questão financeira, eu não sei por que políticos começam a votar contra, ou a passar panos quentes, ou atenuar a medida. Porque quando se fala de dinheiro ilícito, vai aparecer tudo, não só dinheiro de crime organizado. Vai aparecer gasto, corrupção, tudo aquilo que eles tentam esconder. Então, o que eu senti falta nesta última versão aprovada na Câmara é justamente esse aspecto da investigação financeira. Por que não o COAF não estava junto? Por que não a Receita Federal? Porque isto é fundamental, é a essência, é um dos pilares da lei antimáfia italiana. E quase todos os projetos ilícitos da máfia foram desmantelados por causa desta cooperação de investigação com vamos dizer, com esse currículo ou com esse histórico de movimentação financeira sendo apurado. É isso. Daqui a pouco o Dávila menciona o deputado federal Guilherme Derrite, o relator dessa proposta. Daqui a pouco ele entrará ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Deixa eu chamar o Bruno Musa para também, nessa introdução, na abertura de Os Pingos nos Is, a reflexão, os apontamentos sobre o PL antifacção aprovado na Câmara dos Deputados, depois de uma tramitação bem distinta, né? Cada casa acabou alterando o texto, aquele texto que tinha sido apresentado pelo Executivo Federal, pela presidência. Musa, seja bem-vindo, ótima noite a você, sua reflexão, seus apontamentos, o que podemos esperar dessa medida aprovada pelo Congresso? Neto, muito boa noite, Dávila, Mota e todos que nos escutam. Primeiro ponto que me veio à tona quando eu comecei a ler hoje pela manhã a respeito disso foi justamente o ponto que o Mota colocou, um belo de um jabuti que tinha sido colocado no meio. Você vê a matéria sendo misturada com tributação de bets, mais o PL antifacção, enfim, coisas e sopa de Brasil. Mas o ponto mais importante que eu venho falando, não sou especialista em segurança, mas no meu entender, o que tinha mais me preocupado lá atrás era a tal da centralização cada vez mais no governo federal, algo natural desse governo, e uma dificuldade maior de transferir responsabilidades aos estados, coisa que nessa versão me parece muito mais nesse sentido e, portanto, eu acho que ela se transforma em algo mais eficiente. Se o governo acabou saindo prejudicado, perdendo, eu vou falar agora na questão da segurança, mas talvez dê para falar em todos os outros aspectos. Se o governo saiu perdendo, significa que a população, em alguma forma, saiu ganhando. Quando esse governo defende alguma coisa, fiquem tranquilos que o bom é mais para eles, para aqueles burocratas que os comandam, e não para a população. Então, o primeiro ponto é esse. Se o governo foi derrotado nisso, a probabilidade maior é que a população tenha mais vantagem com relação a isso, uma vez que foi retirado o poder da mão mais centralizadora deles. Eu acho que esse é o principal ponto. Estados passam a ter uma função mais importante do que teria naquela visão que o governo queria que fosse aprovado, e, portanto, será importante debatermos aqui, perguntarmos até para o Guilherme Derrite pontos como esse. Eu acho que o Brasil está longe de dar uma resposta satisfatória à situação de guerra, narco-estado, o que quer que seja, crime organizado, que estamos vivendo em diversas regiões do Brasil. Mas não deixa de ser um ponto importante que a sociedade começa a debater sobre isso e que, de fato, algum tipo de punição maior para quem comanda essa máquina passa a ser agora, talvez, uma realidade um pouco mais presente. Então, longe de solucionar, mas começamos a caminhar numa direção onde é extremamente importante que a população participe do debate e entenda todas essas mudanças. Portanto, acho que foi sim um ganho.
Pois é, um passo por vez, né? Naturalmente, eu pude acompanhar alguns especialistas em segurança pública enaltecendo o texto aprovado, mas também há lembranças sobre coisas que poderiam ter sido tratadas, né? Ou partes do texto que foram retiradas. Você, Mota, o que faltou para você, ou o que pode ser um novo objetivo daqui em diante? Você mencionou, inclusive, na sua análise inicial, a questão das bets, né? A retirada daquele aumento da taxação das bets, esses recursos seriam revertidos para financiar a segurança pública. A questão do financiamento lhe preocupa, Mota? A questão do financiamento é totalmente secundária. É óbvio. Quanto mais dinheiro você tiver para apoiar uma atividade, seja ela qual for, melhor. Mais dinheiro para a saúde, excelente. Mais dinheiro para a educação, fantástico. Mais dinheiro para a segurança, é evidente. Com mais dinheiro, você tem mais recursos, consegue fazer mais coisas. Mas esse não é o maior problema. O problema, o que está na raiz da crise de segurança no Brasil, é a impunidade. E você começa a entender por que, claramente, quando um projeto como esse enfrenta resistências. Eu gostaria que as pessoas perguntassem aos parlamentares da situação do governo por que a decisão que foi tomada no Senado de reduzir a pena máxima prevista nesse projeto, por que a esquerda brasileira tem obsessão com facilitar a vida dos criminosos, reduzir as penalidades, tornar mais difícil o trabalho da polícia. Não é possível que essa cegueira ideológica não tenha limites. Não é possível que os parlamentares não enxerguem a realidade das nossas ruas. Ou então existe algum outro incentivo muito grande. Aí eles colocam na balança. Olha, ou eu vou defender a segurança da população, ou eu usufruo desse outro benefício. É a única explicação que eu encontro, Caniato. Então, eu não conheço os detalhes do que foi aprovado nessa versão final. A gente vai ter que ouvir isso do deputado Derrite, mas eu acho que foi dado um primeiro passo, um passo muito importante. Agora, cabe ao eleitor, cabe à sociedade fazer essas perguntas que eu estou sugerindo aqui. Se você apoia o governo, se você vota em parlamentares de esquerda, você também concorda que o criminoso é uma vítima da sociedade, ou você acha que chega de insegurança nesse país? Se você acha que lugar de bandido é na cadeia, mas você é um eleitor de esquerda, então eu faço a você essa sugestão. Pergunte ao parlamentar em quem você vota. Por que essa obsessão de proteger bandido? Dávila, a aprovação desse projeto, criação de um novo tipo penal, também é preciso destacar a ampliação das penas, né? Eu acho que isso chama a atenção e é preciso também olhar adiante. O trabalho vai continuar, né? Um passo por vez, e é preciso entender a maneira como o legislativo deve se debruçar para tratar das questões que envolvem segurança pública. Esse ano, um ano eleitoral, talvez seja difícil imaginar um avanço importante nesse ano, em razão, naturalmente, dos desafios dos parlamentares que querem a reeleição. Mas se você precisasse colocar em ordem de importância, quais outros temas e assuntos ligados à segurança pública deverão estar no centro da discussão também no processo eleitoral? Bom, Caniato, primeiro, em relação ao projeto antifacção, já é um primeiro golaço aprovar um projeto dessa importância. Agora, o grande desafio é fazer valer a lei, porque no Brasil a gente sabe, a lei é aprovada, mas precisa ver se a lei pega. Então, precisamos ter esse rigor no cumprimento da lei. Isso seria um golaço mesmo. Manter líder de facção encarcerado por 40 anos, separar de presídios comuns e deixar nos presídios de segurança máxima, todo esse rigor da pena que nós queremos é fundamental. Então, eu entendo como um primeiro passo importante. E entendo a aprovação para atender também um clamor popular de endurecimento de pena e redução drástica da impunidade. Esta é uma grande demanda da sociedade. Então, isso está contemplado
aí no projeto antifacção. Mas como a gente está falando de facção criminosa, nós precisamos avançar. E aí eu entendo que este tema da segurança vai continuar em discussão. Eu não gosto quando essas discussões ocorrem em ano eleitoral, porque tudo acontece de maneira assodada, tudo acontece de maneira superficial e não se tratam dos reais problemas. Esse projeto foi aprovado porque, como já falou aqui o Mota, começou lá atrás com uma iniciativa do governo, foi modificada na Câmara, foi para o Senado, então ele já estava na reta final para ser concluído. Agora, começar uma discussão desde o início é complicado. Mas a boa notícia é que várias iniciativas importantes já estão aparecendo. Por exemplo, o promotor de São Paulo, Lincoln Gacki, acabou de publicar um livro importante, inclusive sobre essa lei antimáfia italiana, explicando o que tem que ser feito passo a passo. E isso é uma excelente plataforma para qualquer candidato à direita pegar e fazer um copy-paste e começar a defender exatamente o que está nesse novo livro do Lincoln Gacki. Então, eu entendo que nós vamos colocar a segurança pública para estar no epicentro do debate político, e isto é importante para dar uma resposta concreta a um problema que atormenta a vida do brasileiro. Agora, Musa, a Secretaria de Comunicação do governo fez uma publicação, comemorou a aprovação do PL antifacção e disse que esse texto acaba fechando brechas jurídicas que poderiam gerar impunidade aos criminosos. É só a gente ler agora a manchete principal do programa: Câmara derrota governo. O texto aprovado é muito diferente daquele que foi enviado pelo governo federal ao Congresso. Enfim, na narrativa, muitas vezes você ajusta daqui, puxa de lá, acaba apresentando uma caixa bem diferente daquela que você inicialmente projetou. Como esse projeto deve ser tratado e trabalhado no processo eleitoral? Porque entende que foi derrota para o governo. O governo enaltece, bate palmas e fala em vitória? Perdeu já, né, Caniato? Então é melhor ele falar que apoia, afinal de contas, penas mais duras. A gente está vendo que o problema da criminalidade no Brasil é um dos grandes temas que serão abordados nessa campanha. Afinal de contas, talvez seja a maior preocupação do brasileiro, junto com a perda do poder de compra em outros ao longo do período. Então, uma coisa é o que se defende da porta para dentro, outra coisa é, quando já aprovados, o que ele defende da boca para fora. Ele sair a público também e falar: se a preocupação do brasileiro é a segurança e eu comemorar que os bandidos estão soltos, a coisa começa a ficar meio complexa, ainda mais quando será um tema que nós falaremos ainda hoje, daqui a pouco, que a gente vê a aprovação do governo em queda e começando a acender a luz amarela, ou talvez até mesmo a luz vermelha lá dentro do Planalto, em um sentido de precisamos fazer alguma coisa. Quando parecia já praticamente um jogo ganho no alto do pedestal deles, parece que não é bem assim. Então, uma coisa é o que eles falam da boca para fora, outra coisa é o que eles defendem. O Mota sempre fala aqui, eu concordo muito com ele. Eu lembro quando a gente estava fazendo, há umas 2-3 semanas atrás, aqui no programa, uma definição entre esquerda e direita, e eu basicamente coloquei que, para mim, uma definição da esquerda passa por você responsabilizar o meio em que você vive por aquilo que a pessoa se tornou. Então, é meio que, se eu me tornei um bandido, é porque a sociedade ela é opressora e me fez mal. A direita, ela se autorresponsabiliza, você olha mais o indivíduo e não o coletivo. E por que eu estou falando isso? Porque a esquerda, obviamente, acredita que o bandido é uma vítima da sociedade, e essa vítima da sociedade, portanto, não deve ficar presa e deve ter 2, 3, 4, 5, 10, 80 chances para conviver num ambiente solto, onde nós, pagadores de impostos, somos reféns dessas pessoas. Então, de novo, uma coisa é saber diferenciar o que ele fala da boca para fora, outra coisa é saber como eles pensam. E para eles, bandido bom é bandido na rua. Pois é, eu vou passar para o Mota, só lembrando a nossa audiência que daqui a pouco o Guilherme Derrite, deputado federal, relator do PL antifacção, entrará ao vivo com a gente aqui no programa Os Pingos nos Is. Daqui a pouco, a gente só está acertando detalhes. Deixa eu passar para o Mota, porque tem uma questão aqui, eu acho bem curiosa, é importante que a gente trate disso. O Dávila mencionou algo que se fala no Brasil já há muito tempo. Tem lei que pega, tem lei que não pega. E há também uma
um entendimento de boa parte da população se as figuras que eventualmente sejam condenadas a apenas de 40 anos, se essas figuras cumpririam. Há essa dúvida, né, em grande parte da sociedade, né, Mota? Inclusive tem uma mensagem interessante aqui, ó. Excelente que endureceram as regras e aumentaram as penas, mas os criminosos vão cumprir penas de 40 anos? É uma dúvida de grande parte da população, Mota. Não precisa ter dúvida, não vão cumprir, porque no Brasil existe a tal progressão de regime. Então, dependendo de uma série de fatores, o criminoso pode ficar apenas uma pequena parte dessa pena no chamado regime fechado, que é o que a gente entende como prisão. Depois ele passa para o regime semiaberto, no qual o criminoso tem dado pelo Estado brasileiro o direito de sair, passar o dia na rua, supostamente trabalhando, na verdade fazendo o que ele quiser, porque não existe nenhuma supervisão, e volta para dormir na prisão. Muitos aproveitam para fugir. Os 2 assassinos de Tim Lopes fizeram exatamente isso. No primeiro dia do regime semiaberto, eles foram embora. E depois do regime semiaberto, o criminoso condenado passa para um regime que é uma inovação absoluta no mundo. Nenhum país do mundo tem isso, que é a prisão no regime semiaberto. Funciona assim: no registro, o sujeito está preso. Na vida real, ele está na rua, no shopping center, na frente da escola do seu filho, ele está fazendo o que ele quiser. Então, os nossos espectadores têm razão, Caniato, nessa dúvida. A dúvida está tirada. Não fica preso mesmo. Agora, como o criminoso fica preso só um percentual da sentença, quanto maior a sentença, mais tempo ele fica preso. Agora, o ideal, evidentemente, e a gente espera isso para o futuro próximo, é que se acabe com essa palhaçada de progressão de regime, que é uma fantasia ideológica criada em cima de outra fantasia ideológica, que é a da ressocialização. É a ideia de que você pega um criminoso que já matou 3, 4, 5 pessoas, ou estuprou várias mulheres, e aí você deixa mais cedo, você colabora para que ele se torne um cidadão de bem.